Chegou o momento da mensagem, gostaria de convidar o pastor Egberto, enquanto ele se aproxima, vamos fazer uma oração pela mensagem de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, pelo cuidado, pelos louvores aqui entoados. Senhor, nos abençoe com a mensagem, traga agora pelo pastor Egberto, nos edifique e transforme os nossos pensamentos e as nossas vidas. Obrigado, Pai, em nome de Jesus, amém. Pastor Egberto. Muito obrigado, irmão Arivaldo. Muito boa noite a todos. Saúdo a todos com a graça, com a paz, que é na pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador Jesus Cristo, amém? Bom nós louvarmos a Deus, estarmos juntos aqui, exaltando o nome do Senhor. E nós também louvamos muito a Deus pela vida de cada um que veio, cada irmão, cada visitante. É uma alegria ter cada um que nos visita nessa noite aqui conosco. Que Deus esteja falando graciosamente ao coração de cada um de nós, como também ao coração de cada um que está conosco a partir de casa, quer seja pela internet ou pela Rádio Ceará. Que Deus esteja graciosamente agindo no nosso meio para o louvor da sua glória, amém? Amém. Só reforçar, convido você então a abrir sua Bíblia para o Evangelho de Mateus, no capítulo 20. Evangelho de Mateus, capítulo 20. Qualquer pessoa que é salva, se você está aqui nessa noite, você tem a salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo, isso é resultado de um agir gracioso de Deus no coração dessa pessoa. Então, nós queremos nessa noite estar falando sobre a profunda manifestação da graça de Cristo. O Senhor Jesus, Ele ensinou várias verdades a respeito do reino de Deus por meio de parábolas. O capítulo 13 de Mateus é todo de parábolas falando sobre o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a... E aí ele tem uma série de parábolas lá no capítulo 13 do Evangelho de Mateus. Aqui nesse capítulo 20, nós vamos ver mais uma parábola sobre o reino dos céus. O Senhor Jesus nos conta essa parábola por conta do que ele havia mencionado no capítulo 19 aqui. E aí essa parábola vem como uma explicação para essa frase paradoxal do versículo 30 do capítulo 19, que diz: porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos serão primeiros. Mateus 19, 30. Na cabeça dos discípulos fica: como é isso, Senhor? O que é isso? Por que muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros? Então o Senhor Jesus conta essa parábola para explicar melhor o que ele havia dito então, nesse versículo 30 do capítulo 19. Nós vamos ler então Mateus capítulo 20, versículo 1 ao 16, e você vai ver por meio dessa parábola que Jesus nos conta essa profunda manifestação da graça de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo, o Salvador. Acompanhe comigo. Portanto, o reino dos céus é semelhante a um dono de casa, que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha, e tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e lhes disse: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. E tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E sendo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estiveste aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até aos primeiros. Vindo os da hora 1/10, receberam cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais,
Porém receberam estes 1 denário cada um. Mas, tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalhadores trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Portanto, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom? Assim os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vamos orar? Vamos falar com o nosso Deus. Pai, muito obrigado, Senhor, por sua palavra. Ela é santa, ela é viva, Senhor. Ela é eficaz, ela é penetrante. Obrigado porque por meio dela o Senhor se revela como Deus grandioso, soberano, mas também gracioso, justo e bom. Obrigado porque o Senhor já tem falado aos nossos corações, ó Pai, de várias formas, em vários momentos por meio dela. Agora, Senhor, pedimos que mais uma vez o Senhor derrame da sua misericórdia e graça, falando também conosco aqui nessa noite, por meio da sua santa palavra. Pedimos que o Senhor esteja agindo com o seu Santo Espírito, ó Pai, aqui no nosso meio, em cada coração. Que o Senhor esteja, ó Pai, tomando nossos pensamentos cativos, levando cativo a obediência de Cristo Jesus. E que o Senhor esteja agindo com liberdade para o louvor da sua glória. É o que eu lhe peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nós temos então aqui a parábola dos trabalhadores da vinha, nesse texto aqui de Mateus capítulo 20. Então, ele está dentro de um bloco maior do Evangelho, aqui de Mateus. Essa parábola então trata do reino dos céus. E é interessante aqui que ela fala dos valores do reino. E os valores do reino são um pouco paradoxais com os valores do mundo. Jesus tinha dito então que aqui muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. E isso é muito paradoxal. Mas é que o reino de Deus é assim, vai na contramão das coisas do mundo aqui. Aqui à primeira vista, como eu disse, isso parecia soar estranho. Essas palavras de Jesus para os seus discípulos. É por conta disso então que ele vai contar essa parábola para explicar melhor o que ele havia dito. Então entender aqui um pouco do mundo judaico do primeiro século é importante também para uma compreensão dessa parábola. Porque era comum então os trabalhadores, ter trabalhadores diaristas. A jornada de trabalho, dentro do contexto aqui judaico, era de 12 horas. Não tinha os movimentos sindicais, né? Começava de 6 da manhã e até às 18 horas. Era uma jornada de trabalho, era uma diária de trabalho, de 12 horas. Então, acontecia que muitos homens que estavam dispostos a trabalhar nas diárias, eles iam para uma praça e ficavam ali com as suas ferramentas de trabalho. E os proprietários de terra então iam lá chamar essas pessoas para trabalhar. Essa parábola aqui então, Jesus conta dentro desse cenário, numa narrativa que vai confrontar a lógica meritória do homem. Jesus vai então falar da graça soberana de Deus. Essa parábola ela não é primariamente sobre trabalho, viu? Ela não é primariamente sobre a questão de justiça social, não tem primariamente esses aspectos. Mas ela fala sobre a natureza do reino, sobre a manifestação da graça de Deus e a identidade do próprio Rei, Jesus Cristo. Então, a partir dela eu quero propor que a graça soberana de Deus em Cristo, ela confronta o mérito humano e revela a justiça de um Deus perfeito e bom, estabelecendo seu reino. A pergunta então é: como é que a graça de Deus se manifesta? Aqui nessa parábola nós vamos ver 3 formas de como Deus manifesta a sua graça na vida das pessoas. A primeira forma
mostrando o caráter de um Deus que chama. Vamos lá para o versículo 1. Diz assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. Ele aqui conta de um dono de casa. Na verdade, a ideia aqui era um dono de terras. Não era só um dono de casa no sentido que era só proprietário de uma casa, mas era um dono de terras. Alguém que tinha uma grande casa, onde naquele terreno onde essa casa estava, haviam os seus vinhedos. E como diz aqui o texto, ele saiu de madrugada para assalariar trabalhadores. Como eu disse, ele foi então para a praça, onde tinham aqueles trabalhadores disponíveis com suas ferramentas de trabalho para serem solicitados para suas diárias. O texto menciona então que ele foi de madrugada. Foi cedo, antes das 6 horas da manhã. Não sabemos ao certo se 4h30, 5 horas da manhã, mas que foi antes das 6, porque a diária então começava às 6 da manhã. Assim que o sol nascia, as pessoas já deviam estar trabalhando. E essa parábola ela vai nos ver realidades espirituais a respeito do reino, onde esse dono da casa aqui, ou esse proprietário dessas terras, representam o nosso Deus. Jesus está falando desse Deus que é o dono de todas as coisas, que é Senhor. E esse homem toma então a iniciativa de sair, primeiramente cedo, para chamar trabalhadores para trabalhar na sua vinha. Mas ele não faz isso somente uma vez. Ele saiu cedo, chamou essas pessoas para trabalhar, e com essas pessoas, diz o versículo 2, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Nessa primeira vez que ele foi, cedo da manhã, ele fez um ajuste com essas pessoas. Ele estabeleceu um valor. Era 1 denário, que era o valor de uma diária de trabalho. Era o preço de uma diária comum ali, era 1 denário. E ele ajusta isso. Você vai trabalhar, que eu vou lhe dar no final do dia 1 denário. E diz que os trabalhadores foram. Mas ele não foi somente uma vez. O texto segue dizendo, versículo 3 em diante, que diz: saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. Aqui dá a informação de que ele foi na praça, mas é lá geralmente que ele ia chamar. E aí nós vemos o Deus que chama, porque quem vai chamar esses trabalhadores é o dono. E aí nós podemos ver claramente um Deus que chama. Não foram os trabalhadores que foram até a casa dele procurar trabalho, era ele que ia atrás chamar esses trabalhadores. E aí nós vemos esse caráter de um Deus que chama. E aqui nós vemos, dentro de um aspecto teológico, o chamado soberano de Deus na manifestação da sua graça. Ele foi então, mais uma vez, às 9 horas, né? Ou aqui o texto nos fala que ele foi à 3ª hora. A diária de trabalho, como eu disse, era de 6 da manhã às 18 horas. Então, dali por diante se contavam as horas, a partir da 1ª hora do dia, contando das 6 horas. Então, a 3ª hora do dia é o que para nós é às 9 horas da manhã. E aqui diz que ele foi às 9 horas da manhã na praça, viu outros que estavam desocupados, versículo 4, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, eu vos darei o que for justo. Aqui ele não disse quanto ele iria pagar. Aos primeiros ele estabeleceu o valor de 1 denário. Aqui ele não disse quanto é que ele ia pagar, mas ele disse que ia dar o que fosse justo. Diz o texto que eles foram. Versículo 5 diz: tendo saído outra vez perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. A narrativa do versículo 5 aqui, o que Jesus está dizendo nessa parábola é que ele foi outra vez. Se a 3ª hora era 9 horas, a 6ª hora era meio-dia. Meio-dia ele vai e chama mais pessoas. Diz o texto que ele foi também na hora 9ª. A hora 9ª era às 3 horas da tarde para nós aqui. Às 15 horas, ele vai novamente e faz a mesma coisa. O quê? O que ele tinha feito anteriormente. Chamou mais pessoas para trabalhar na sua vinha. E a ideia do que Jesus disse, que ele procedeu da mesma forma, é que ele também deve ter dito para eles: vão e eu vou lhe pagar o que for justo. Versículo 6 diz: e saindo por volta da hora 1/10, aqui é a 11ª hora da diária ali, do dia. Aqui é às 17 horas, às 5 horas da tarde. Aquele homem
ainda foi lá na praça, e diz o texto, versículo 6, por volta da hora 1:10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estiveste aqui desocupado o dia todo? Ainda tinha pessoas lá, que não tinham sido chamadas para trabalho nenhum, e esse dono daquele vinhedo vai lá e chama, dá oportunidade àqueles homens num horário que já era improvável, que ninguém provavelmente chamaria mais ninguém para trabalhar, porque não compensaria, tinha só 1 hora para completar a diária, mas ele vai lá e chama. Eles responderam, versículo 7, responderam: porque ninguém nos contratou. Então disse ele: ide também vós para a vinha. Aqui, meus irmãos, nós temos o chamado de Deus, o chamado soberano de Deus, do Deus que chama. Interessante, né? Como eu disse, não são os trabalhadores que procuraram o Senhor, mas é o Senhor quem os procura. Os primeiros trabalhadores, vimos que o acordo foi definido. Os primeiros, de cedo da manhã, aqueles que iriam começar na jornada às 6 da manhã, foi definido um preço para eles, 1 denário, um valor. Os últimos trabalhadores só tinham a promessa de que eu vou dar a vocês o que for justo. Isso nos traz informações preciosas, meus irmãos, sobre a salvação, sobre a entrada no reino de Deus. De que a salvação, ela não é resultado de uma negociação meritória. De que a salvação não é algo que eu posso barganhar com Deus, que eu posso fazer para Deus. Ela é fruto de uma iniciativa graciosa de um Deus que chama as pessoas. A salvação é isso. Nós vemos em João capítulo 15, versículo 16, Jesus falando com os seus, dizendo: não fois vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. É Deus quem escolhe, foi Jesus que chamou cada um daqueles que estavam seguindo a Ele. Efésios capítulo 2, versículo 8 diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. O chamado de Deus é uma escolha dele na vida de pessoas, e Ele faz isso dentro de uma forma graciosa. É o chamado gracioso de Deus. É uma iniciativa divina. Não tem distinção. Não é para pessoas que são perfeitas ou que têm bom desempenho na vida. Aqueles trabalhadores que ficaram lá naquela praça e que ninguém chamou, muito provavelmente é porque eram pessoas que não eram bons nos seus desempenhos, talvez tinham até deficientes ali. Pessoas que não eram tão perfeitas no seu estado físico. E ninguém chamava. E eles estavam ali. O chamado de Deus é um chamado gracioso. E para nós cristãos, nós temos que lembrar disso. A nossa salvação não começou conosco. Ela começa em Deus. É num Deus gracioso que fala aos corações. Para alguém que não creu ainda em Jesus Cristo como Salvador, saiba que Ele é gracioso e até na hora 1/10 Ele chama pessoas. O convite continua. Ele passou o dia todo chamando pessoas em vários momentos. Aqui é o Deus que chama. E Ele faz um chamado soberano na vida daqueles a quem Ele quer chamar. Segundo aspecto que nós observamos nessa parábola é do Deus que é justo. O Deus que é justo. Versículo 8 diz: ao cair da tarde, disse o Senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. O senhor daquela vinha chega agora e chama o seu administrador e diz: agora é hora de prestar contas, é hora de pagar. E é muito interessante, porque ele poderia começar pelos primeiros. Se ele tivesse pago os primeiros, tivesse dado um denário para eles, eles tinham ido embora, eles não saberiam nem como é que seria o pagamento dos demais. Mas é interessante essa postura dele chamar começando pelos últimos. E aí você começa a entender que há muitos últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. Ele diz que começando pelos últimos, indo até os primeiros. Versículo 9 diz que vindos da hora 1/10, receberam cada um deles 1 denário. Irmãos, aqui é interessante.
porque isso quebra completamente a expectativa natural. Os primeiros, eles começam a pensar, então nós vamos receber mais. Mas o texto vai mostrar algo interessante aqui. Diz o versículo 10, ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais. Porém, estes também receberam 1 denário cada um. Olhando na perspectiva da lógica humana, alguém pode gritar lá do seu eu, não é justo. Era mais ou menos isso que eles pensavam. Quando eles viram eles recebendo 1 denário, aqueles que trabalharam somente 1 hora, e eles foram vendo aqueles outros também recebendo 1 denário cada um, começaram a se animar. Opa, nós vamos receber mais. Mas eles receberam somente 1 denário. Versículo 11 diz, mas tendo-o recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Irmãos, aqui a murmuração surgiu. Quando eles receberam o mesmo valor que aqueles últimos trabalhadores receberam, eles começaram a murmurar. E se você observar, a murmuração começou por conta da comparação. Eles começaram a comparar o que o outro tinha recebido, aqueles que trabalharam somente 1 hora tinham recebido, e quando começaram a se comparar, começaram a murmurar. O problema aqui não está no pagamento. O pagamento tinha sido acordado já. Cedo de manhã eles já sabiam que quando iam para aquela vinha, eles iam receber 1 denário cada um. Agora, o problema aqui está numa perspectiva distorcida da graça. Aqui é uma murmuração por alguém que não entendeu o caráter do Senhor gracioso que eles tinham. O texto usa esse termo, murmuravam, né, nesse versículo 11. E aqui, irmãos, lembra muito como o povo de Israel era um povo murmurador. Mesmo diante de tudo que Deus havia feito. Êxodo capítulo 16 mostra várias e várias situações onde o povo de Deus sempre estava murmurando contra Deus. Quando estava no deserto. Israel tinha esse problema. Mesmo diante de tantos feitos de Deus, eles ainda murmuravam contra Deus. É a postura desses trabalhadores aqui. Estavam murmurando. Lucas capítulo 15, no Evangelho de Lucas, no capítulo 15. Nós temos então, e preguei alguns dias atrás, na parábola do filho pródigo. Daquele que pediu a parte da sua herança, saiu, gastou tudo. E aí, quando ele volta, nós vemos mais uma vez a manifestação do caráter de um Deus gracioso que recebe o seu filho. Mas a partir do versículo 25, nós vimos que tem um outro irmão que ficou e que começou a ficar com ciúmes. Diz o versículo 25, ora, o filho mais velho que estivera no campo, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças pela festa que estava acontecendo pela chegada do filho mais novo. Diz que ele, versículo 26, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado porque o recuperou com saúde. Diz o versículo 28 que ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mostra o caráter do Deus gracioso, que mesmo quando aquele irmão estava enciumado, indignado por conta de ele ter recebido o filho que tinha dissipado tudo, esse pai vai lá também conversar com o outro filho que estava perdido dentro de casa. E ele procura conciliá-lo. Interessante o caráter do Deus gracioso também expresso nessa parábola de Mateus capítulo 20. O Deus gracioso que derrama sua graça indistintamente. Em nada sendo por mérito humano. É pura manifestação da graça, porque afinal de contas é graça. Mas eles começam então a murmurar. E essa murmuração, ela tem
algo que ela quer, ela vai confrontar o caráter do Deus justo. Por isso eu estou dizendo que aqui nós vemos um Deus que é justo. Ele já tinha dito para aqueles que começavam às 6 da manhã que ele pagaria um denário. Já tinha sido acordado. O problema não era no preço ajustado. O problema para aqueles homens é que ele tinha pago o mesmo preço para outros que começaram mais tarde trabalhando somente 1 hora. Eles não compreenderam esse caráter do Deus gracioso. Romanos capítulo 9, falando a respeito de Deus, do Deus que é justo, o apóstolo Paulo também fala alguns aspectos aqui sobre esse Deus soberano que derrama sua graça a quem Ele quer. E ele tem em mente um interlocutor questionador que vai questionar o caráter de Deus. Quando ele diz no versículo 11, falando de Jacó e Esaú, ele diz que ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Aí ele diz, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já foi dito a ela, o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Aí Paulo relata que, o que diremos pois? Versículo 14. A injustiça da parte de Deus, e temos um sonoro, de modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, eu terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Ele é um Deus que tem misericórdia de quem Ele quer ter misericórdia, e Ele tem compaixão de quem Ele quer ter compaixão, porque Ele é Senhor, Ele é dono. Ele tem o direito de chamar quem Ele quer, na hora que Ele quer. Lá em Mateus 20, então, a murmuração daqueles no versículo 12, estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo igualaste-os a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo disse a um deles, amigo, não te faço injustiça, não combinaste comigo um denário? O que Jesus está mostrando dentro dessa parábola é que não há injustiça da parte de Deus. Ele não é injusto porque o preço é igual, mas Ele é o dono. Ele tem o direito de dar o valor igual, independente do tanto que trabalhou. É dele, Ele é o dono. Interessante que a argumentação dos que falavam era, nós passamos o dia todo e suportamos a fadiga e o calor do dia. E meus irmãos, aqui nós temos algumas coisas importantes. Porque tem pessoas que acham que porque foram alcançados num determinado momento da vida, e agora há muito tempo servem a Jesus, estão muito tempo e passaram já por muitas coisas, e já suportaram muita coisa, já passaram muito tempo suportando o calor, a fadiga do dia, as lutas da vida cristã, começa a achar que tem algum direito diante de Deus. Não. Começam a achar que, eu já tenho muito tempo e tenho minhas lutas, tenho os meus desafios, como que agora ele pode, quando ele vê a manifestação da graça de Deus na vida de uma outra pessoa, ele começa a comparar. Por quê? Por que eu estou há bastante tempo e servindo a Jesus, estou no meio das lutas, e fulano agora começou agora, já está tão abençoado, já está tão assim. É a comparação que começa a gerar no nosso coração tendência a alguns pecados. Mas é também, no fundo, um certo orgulho de querer achar que agora tem direito pelo tempo de serviço prestado. A parábola, ela confronta muito também a nós como cristãos. Porque é graça, meu amigo. E Jesus disse, amigo, eu não te faço injustiça, se o preço foi pago, foi o mesmo. Irmãos, isso mostra que Deus é justo. Ele é justo. Quando Ele entregou seu Filho para morrer por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores, e nos alcança com a sua graça, uns cedo na vida.
cedo na vida. É meio que, olhando para a parábola, porque chamou às 6 horas da manhã, é meio que no alvorecer da vida, é cedo. Alguns são chamados ali logo na infância, na adolescência. Outros é mais tarde um pouco, é na juventude. Outros é na fase adulta. Outros é na velhice. Outros é na última hora, como aquele ladrão da cruz. É na última hora. Mas tudo é a manifestação da graça de Deus e todos foram salvos porque um único preço foi pago e é o mesmo preço para todos os que são salvos. É o sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Nós vemos lá em 1 Coríntios capítulo 6, 1 Coríntios no capítulo 6, versículo 20, quando diz: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus com o vosso corpo. Paulo está falando sobre a questão da luta do cristão com relação ao pecado. E ele diz que nós não devemos entregar o nosso corpo à prática do pecado. Por quê? Porque nós somos comprados. E diz aqui o texto que foi por um preço. O preço foi a vida do Senhor Jesus Cristo sendo entregue lá naquela cruz, derramando seu sangue, morrendo em nosso lugar, pagando o preço pelos nossos pecados. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 18 e 19, falando sobre essa questão do preço, versículo 18 diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais legaram. E 19 diz: mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. Esse foi o preço pago. Foi o preço pago para todo a quem Deus chama. E Ele é justo. Não há salvação de primeira classe, salvação de segunda classe. Não há mérito acumulado, não há direito adquirido diante de Deus. É graça. É a graça dele que nos alcançou. Isso não nos dá direito nenhum de, embora tenhamos muito tempo já de crente, e achar que então agora outra pessoa porventura, quando foi alcançado pela sua graça e já temos um tempo, e achar que nós então merecemos algo mais do que aquele. Não, a graça é a mesma, o preço foi o mesmo. Interessante isso. A soberania de Deus em derramar sua graça, pagando o mesmo preço para salvar um povo por meio da pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E é interessante que esse Deus justo também manifesta o seu caráter de um Deus bom. O Deus que é bom. Vimos o Deus que chama, vimos o Deus que é justo, e vemos também nessa parábola o Deus que é bom. Esse Deus que é bom, ele manifesta a sua bondade dentro de um caráter soberano. Olha o que diz versículo 15. Perdão, vamos concluir só o 14 aqui. Toma o que é teu e vai-te, pois eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ele manifesta que eu quero, eu tenho direito, eu sou o dono, eu quero dar a este tanto quanto a ti. Agora olha o que diz versículo 15. Porventura não me é lícito fazer o que eu quero do que é meu? Interessante essa pergunta, né? Não me é lícito eu fazer o que eu quero do que é meu? Não tem a resposta do homem. Mas a resposta é lícito, é seu. O Senhor é o dono, o Senhor é soberano. Agora, olha, diz na continuação desse versículo: ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. Isso fala muito do caráter de Deus. Um Deus bom, que derrama sua graça, uma graça merecida, porque se for merecida não é graça, mas ao mesmo tempo que essa graça é imerecida, ela é também confrontadora. Esse versículo 15 aqui, ele é central. Ou são maus os teus olhos, porque eu sou bom. E essa ideia dos olhos maus tem a ver com a postura deles de inveja. A postura deles de insatisfação, porque ele tinha pagado o mesmo preço com aqueles que trabalharam somente 1 hora. Essa expressão, então,
os olhos maus, ela mostra essa postura que eles estavam tendo de inveja, indignados por ele ser gracioso em pagar o mesmo preço com aqueles que trabalharam somente 1 hora. Mas aqui tem um contraste com a bondade divina. Meus irmãos, Deus é bom. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, eu já estou fadigado já do sol, do calor, já tenho trabalhado muito. Bondade de Deus, viu? É graça de Deus. Já tenho passado por muitas coisas, pastor. É por conta da graça de Deus, que lhe alcançou no tempo determinado por Ele, para derramar sua graça na sua vida, na minha vida, na nossa vida. E aí esse texto aqui nos mostra isso, esse Deus gracioso que tem o direito de fazer o que Ele quer com o que é dele. E nós não podemos olhar com um olhar mau de inveja. É a manifestação do caráter bondoso de Deus e gracioso dele. Ele diz, então, versículo 16: assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Observe que ele retoma, como ele tinha concluído o capítulo 19, no versículo 30, com essas mesmas palavras. Assim, os últimos serão primeiros, e os primeiros serão últimos. Aí ele vai dizer, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Muitos são chamados porque é um chamado geral de Deus, é o convite do Evangelho, é a propagação do Evangelho que mostra a boa notícia de que Jesus salva pecadores. Tem um chamado geral da parte de Deus, mas tem um chamado específico da parte de Deus, para aqueles a quem Ele escolhe. É uma eleição soberana dEle. Romanos 8:30. Romanos 8:30 diz assim: e aos que predestinou, a este também chamou. E aos que chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a este também glorificou. Aqui tem 4 verbos aqui: predestinou, chamou, justificou, glorificou. E em todos eles, para o leitor, tem uma voz passiva, mas tem um Deus que age, um Deus que predestina, que chama, que justifica e que glorifica. E eu acho muito interessante que esse último verbo, glorificou, tão certo como é o Deus que predestina, tão certo como é o Deus que chama, tão certo como é o Deus que justifica, é o Deus que glorifica. E Paulo tem isso como algo tão certo, que ele usa o verbo no sentido, no verbo no passado, mas algo que só vai acontecer no futuro. Mas é tão certo, é uma obra tão plena, tão completa dele, predestinando, chamando, justificando, glorificando, que Paulo usa os 4 verbos no tempo passado. É o caráter de um Deus gracioso, que chamou ali aqueles trabalhadores, que foi justo para com eles, e que foi bom para com todos eles. É o caráter de um Deus gracioso, que chama, que justifica, e que temos garantido que um dia aquele que foi chamado por Deus e colocou sua fé na pessoa de Jesus Cristo, será glorificado. E aí já não terá mais as lutas da terra, da fadiga, do sol, das lutas, dos perrengues aqui desse mundo caído. Usufruiremos então para sempre da presença do Senhor. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Nós vemos então a soberania suprema de Deus, mas um Deus que é justo e salva igualmente o seu povo. Não tem nada a ver com mérito. Então nós, os cristãos, vamos lembrar disso, que não tem a ver com o que nós fazemos. Tudo é graça dele. A salvação é graça. O privilégio que ele nos dá de servirmos a ele é graça dele. Isso não traz nenhum tipo de mérito para nós diante dele, de poder agora chegar querendo reivindicar algo, como aqueles trabalhadores que foram alcançados ou foram chamados lá no início do dia, estavam pensando que tinham. A salvação, como eu disse, não tem nada a ver com mérito. É pura graça.
Nós não temos nenhum direito adquirido diante de Deus, quer você foi alcançado na sua adolescência, na juventude, na fase adulta da vida, ou na velhice, ou foi na última hora, se foi na última hora não está aqui, né? Mas o preço é o mesmo. Deus é justo. E Ele é gracioso. Ele é bom. Essa parábola fala muito da graça soberana de Deus. De um Deus que misericordiosamente chama pecadores ao arrependimento. De que nos entregou o seu Filho lá naquela cruz para pagar o preço de uma forma plena pelos nossos pecados, garantindo a nossa salvação. Algumas aplicações então para a nossa vida. Examine o nosso coração. Examinemos, meus irmãos, o nosso coração. Será se há algum tipo de inveja espiritual? Será se nós não temos também feito comparações e murmurado também como aqueles homens? Será se às vezes não há um anseio por um merecimento? Lembre-se que nós não merecemos. Nós recebemos a salvação por graça. E tudo é pela graça. Então sirva, trabalhe, mas trabalhe com gratidão, não com nenhuma expectativa de crédito ou de merecer algo diante de Deus, porque tudo é graça dele. E para alguém que ainda não creu em Jesus como seu Salvador, ainda há lugar na vinha. Ele continua chamando, Ele continua convocando pessoas para trabalhar na sua vinha, não importa a hora da sua vida. Cristo pagou um preço completo lá naquela cruz para que você tenha a mesma salvação que qualquer outro já adquiriu, por meio da graça de Deus. João capítulo 6, versículo 37, no Evangelho de João, no 6, versículo 37, diz que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum lançarei fora. Esse Deus gracioso que chama, faz com que aquelas pessoas que estão lá mortas nos seus delitos e pecados, não merecendo salvação, não merecendo vida eterna, Ele chama, e o preço já foi pago, através do seu Filho Jesus Cristo, morrendo lá naquela cruz para lhe dar a vida eterna. Hoje nós ouvimos a voz de um Deus que é Senhor soberano, que também continua por meio da sua palavra, chamando pessoas, saindo nas praças, dos lugarejos da vida, chamando pessoas, não importa a hora, Ele chama, e Ele salva pessoas, o preço já foi pago. Deus é justo, e por meio do seu Filho Jesus Cristo já pagou o preço, para que qualquer um possa ter o perdão dos seus pecados e a vida eterna. Qual a sua resposta a esse chamado gracioso de Jesus? Você vai continuar rejeitando? Você vai continuar confiando no mérito? O desafio de Deus é se renda ao chamado desse Deus gracioso, que já pagou o preço. Ele é o dono da vinha. O próprio Jesus é o próprio preço que foi pago lá naquela cruz. O próprio Jesus é a própria graça manifesta desse Deus glorioso. A Ele a glória eternamente. Amém. Talvez você chegou até aqui nessa noite, cansado com as fadigas das lutas da vida. Talvez você tenha na vida cristã passado por muitas lutas e pensando, já estou há tanto tempo na caminhada, e o sol, a fadiga do trabalho pode estar lhe deixando cansado. Olhe para a graça, se renove na graça. Lembre que Deus já salvou você, já perdoou os seus pecados. O melhor do que poderia acontecer já aconteceu. Você já colocou sua fé na pessoa de Jesus Cristo. Então nada mais é mais importante do que isso. Mas se você ainda não creu em Jesus Cristo, ainda não reconheceu Ele como Salvador, faça isso, para que você possa ser participante do reino, para que você possa ser um dos últimos que serão primeiros, que Deus possa estar falando ao seu coração. Não pense que é uma questão de religiosidade. Não creia que você vindo domingo após domingo para a igreja, isso lhe dá salvação. É um ato de fé na pessoa de Jesus Cristo. É um ato de fé no que Ele fez na cruz por você, pagando o preço pelos seus pecados. Creia em Jesus, que essa graça atinja a sua vida. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por sua graça tão maravilhosa, tão profunda e tão expressa
pelo Senhor Jesus Cristo através dessa parábola. Senhor, obrigado porque não é por mérito, se fosse nenhum de nós poderíamos merecer, mas obrigado porque é graça do Senhor, é o agir do Senhor que chama, que justifica na pessoa de Jesus Cristo e que glorifica todo aquele que creu, quando um dia estaremos usufruindo da perfeição da presença do Senhor. Senhor, obrigado pela vida de cada um que o Senhor já derramou essa graça salvadora. Que nós possamos estar sendo renovados, animados, fortalecidos, confortados e animados nessa graça, Senhor. Mas, Senhor, nós clamamos pela vida daqueles que ainda não creram. Que a sua graça salvadora possa atingir esse coração. Que o Senhor quebre o orgulho, ó Pai, dessa pessoa poder achar que ainda pode por si mesmo ter algum mérito de conseguir a salvação, mas que ele entenda pelo mover e o agir do seu Santo Espírito, que ele precisa reconhecer Jesus como seu Salvador pessoal para ter vida eterna, e dê esse passo de fé reconhecendo Ele como Salvador. Que o Senhor continue a chamar pessoas, ó Pai, que o Senhor continue a acrescentar dia a dia os que vão sendo salvos. Derrame da sua graça salvadora em nossa cidade, Senhor, em nossa região, e nos use como propagadores das boas novas, dessa boa notícia do Evangelho de Jesus Cristo, que salva pecadores como nós. Nos anime, nos fortaleça e nos ajude. É o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém e amém.